Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí com mais uma matéria. Hoje nós iremos falar de semelhança de triângulos, tá ok? É uma matéria bem tranquila, até porque ela parece muito com o Teorema de Tales, que a gente já viu aí numa aula anterior, tá ok? Então vamos deixar algumas coisas bem claras. Inicialmente, quando eu falo semelhança de triângulos, eu não estou falando que eles são iguais, tá ok? Eles são semelhantes. E aí a gente tem uma pequena diferença aí, uma coisa que a gente tem que se atentar, tá ok? Quando que dois triângulos vão ser semelhantes? Na verdade, quando duas figuras vão ser semelhantes, né? Isso vai servir até quando não são triângulos. Primeira coisa, elas vão ter os ângulos congruentes, ou seja, os ângulos vão ser iguais, tá ok? Então observe aqui, ó, nesses dois triângulos aqui, eu tenho dois ângulos retos aqui, esses ângulos são iguais, esses ângulos também são iguais, então esses dois triângulos eles vão ser semelhantes, tá ok? Pode ser que eles sejam iguais, pode ser que eles sejam triângulos congruentes, pode, tá? Mas no caso aqui eu sei que eles não são, por quê? Porque os lados não têm tamanhos iguais, ó. Então eles vão ser semelhantes. O que vão ser duas coisas semelhantes? Elas vão ser visualmente parecidas, tá ok? Mas elas não vão ser iguais. O tamanho delas não vão ser iguais. É como num projeto onde você chega lá com a planta e tem a casa no tamanho real. O que você vê no projeto e o que você vê na casa são semelhantes, tá ok? Visualmente são iguais. Agora, o tamanho da casa para o tamanho que você tem lá no papel do seu projeto não são iguais, tá ok? E outra coisa aqui, ó, quando eu falo que os lados são proporcionais, observe aqui, ó, nesses dois triângulos semelhantes, qual que é a proporção que temos aqui? Observe que esse lado aqui é o dobro desse. Se esses dois triângulos são semelhantes, esse lado também tem que ser o dobro desse. E esse outro lado, que eu não sei o valor aqui, ó, eu não sei quais são os valores desses outros lados aqui, mas eu sei que esse lado também vai ser o dobro desse, porque se eles são semelhantes, eles mantêm a mesma proporção, tá ok? Vocês já devem ter mexido aí alguma vez com alguma imagem onde você aumentou ela e ela ficou toda deformada, toda achatada, toda esticada, é porque você não manteve a proporção, você não aumentou ela em largura e altura, né, mantendo a mesma proporção, a mesma constante de proporcionalidade que a gente chama. No caso aqui, ó, para chegar nesse triângulo, é só pegar esses lados e multiplicar por 2. Então essa minha constante de proporcionalidade seria 2. Tá ok? Uma coisa aqui, sempre que eu tiver dois triângulos, eu vou ter que olhar para os três ângulos para saber se vão ser semelhantes ou não? Não, eu só preciso olhar para dois ângulos. Por que que eu só preciso olhar para dois ângulos? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, tá ok? Então é um valor que não muda. Se eu somo os três ângulos, vai dar sempre 180 graus. Consequentemente, se dois ângulos são iguais, automaticamente o outro ângulo também vai ser igual, porque vai ser o valor que falta para dar os 180 graus, que é o total da soma dos ângulos. Então, eu vou ter que olhar aí para dois ângulos. Se eu tenho dois ângulos iguais, eu sei que aqueles triângulos são semelhantes. Tá ok? Então vamos lá. Teorema fundamental da semelhança. Observe, a gente já trabalhou com isso daqui, tá ok? Se eu pego um triângulo, veja que a gente fez um exercício desse aí na semana passada, ó. Se eu pego um triângulo e divido ele de maneira que essa reta que está seccionando, que está cortando o meu triângulo, seja paralela a um dos lados, esse triângulozinho que eu tenho aqui, ó, ele vai ser semelhante a esse triângulo maior, tá ok?
Então, o teorema fundamental da semelhança vem me garantir isso, tá ok? Esse triângulo menor e o triângulo grandão são semelhantes, até porque, aí a gente vai lembrar lá de retas paralelas cortadas por transversal, ó, se esses dois segmentos aqui, ó, são paralelos, esse ângulo e esse vão ser correspondentes, e esse ângulo e esse vão ser correspondentes. Então, a gente já tem as ferramentas que a gente precisava para conseguir visualizar isso daqui, tá ok? E uma coisa que a gente já trabalhou com esse triângulo lá em Teorema de Tales. Quando a gente estava em Teorema de Tales, eu comparava somente esses segmentos e esses segmentos, né? Agora não. Como eu sei de semelhança de triângulo, eu consigo comparar quaisquer lados aqui. Beleza? Então vamos ver aqui alguns exemplos clássicos, tá? De semelhança de triângulos. A gente está trabalhando, a gente vai ver que em matéria de cálculo não temos nada novo, tá ok? É só para a gente se acostumar aqui. Então vamos lá. Um exemplo clássico, provavelmente um dos mais famosos que a gente tem aqui, tá ok? É de se medir a altura. Isso era muito utilizado antigamente, quando nós não tínhamos ferramentas, tá ok? Então, ó, observando a sombra, digamos que tem um solzinho aqui, e esse sol, ao bater no poste e nesse homem que está aqui, projetou uma sombra no chão, tá ok? Os raios, como o sol está muito distante da Terra, nós usamos, né? A gente acredita, a gente aceita, né? Que eles estão alinhados aqui. Ou seja, o que que isso vai garantir para mim? Se a altura do poste forma um ângulo de 90, se a altura do rapaz aqui também forma um ângulo de 90 graus, tá ok? Esse ângulo e esse vão ser iguais, porque a inclinação do Sol em relação ao piso aqui vai ser a mesma tanto para o poste quanto para o rapaz, tá ok? Então, ó, observe que se eu tenho dois ângulos iguais, esses dois triângulos são semelhantes, tá ok? Então, se eu pego a altura do homem e o tamanho da sombra dele, sabendo o tamanho da sombra projetada pelo poste, eu consigo descobrir qual que é essa altura aqui. Tá ok? Isso era muito utilizado antigamente, tá? Eles pegavam um bastão de 1 metro, via o tamanho da sombra que ele projetava e pegava a construção, uma árvore, um prédio, alguma coisa mais alta, mais difícil de se ver, uma montanha, e media lá o tamanho da sombra projetada dela também. Então, sem sair do chão, a gente conseguia descobrir a altura desse elemento que eles queriam aí, um prédio, uma construção, uma montanha, uma árvore, seja lá o que fosse. Tá ok? Como nós iremos proceder aqui para montar? Se eu estou falando de proporção, e eu já tinha comentado com vocês, uma proporção é uma igualdade de razões. A gente vai montar duas frações igualar. O que que eu preciso? Eu preciso manter a mesma ordem. Então veja, por isso que eu falei que em matéria de cálculo não tem nada de novo, tá? O que eu preciso para realizar meu cálculo é a mesma coisa, eu preciso manter a mesma ordem. Eu posso pegar aqui e dividir 1,8 por 2,5? Posso. Se eu pegar 1,8 dividido por 2,5, ou seja, a altura do homem pela sombra do homem, eu vou ter que dividir o que aqui? X por 7. Se eu pegar aqui, ó, a altura do poste dividido pela altura do homem, do outro lado da igualdade vai ter o quê? Sombra do poste dividido pela sombra do homem. Então, eu só preciso manter a mesma ordem, tá ok? Eu preciso sempre pegar um valor, os valores, na verdade, de uma fração relativos ao que eu estou pegando na outra fração, tá ok? Então, não poderia pegar aqui, por exemplo, a altura dividido pela sombra e na outra igualdade pegar a sombra dividido pela altura. Não poderia fazer isso, tá ok? Eu tenho que manter a mesma ordem. Então, vamos lá, ó, fazer esse cálculo aqui. Se eu pego aqui x
que é a altura do poste, dividido pela sombra do poste, igual, lá no outro triângulo, eu pego a altura também, 1,8, dividido pela sombra, que é 2,5. Já tem uma igualdade de frações. E o que a gente viu que vai fazer nessa igualdade de frações? Só multiplicar cruzado, ó, x vezes 2,5, 2,5, x. 7 vezes 1,8. 7 vezes 1,8, estou usando aqui meu computador para auxiliar, 12,6. O número que está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Então, vai ser 12,6 dividido por 2,5. O resultado vai dar 5,04. Deu exato o resultado. Não deu inteiro, mas deu exato. Ele tem um final aqui. Ele não tem outras casas decimais aqui para frente. Então, ó, coisas que vocês têm que se atentar, né? Sempre que tem uma pergunta, responda, né? Qual a altura do poste? Qual a unidade de medida desse valor? Se eu peguei os valores aqui em metro, automaticamente eu sei que isso daqui vai estar em metros, tá ok? Então, a altura do poste é 5,04 metros. Respondi a minha questão. Então veja que se você está lá com uma tenazinha, você não precisa escalar esse poste para descobrir qual que é a altura dele. Você pode usar a projeção da sombra do poste e de uma outra coisa que você conheça a altura para você poder comparar. Então esse é um exemplo clássico disso daqui. Tá ok? Então vamos lá para outro exemplo aqui, galera. Vamos lá. Observem. Vou usar agora uma ferramenta que também era utilizada, muito utilizada, para se medir, por exemplo, a distância entre duas margens de um rio. Suponha que aqui seja o rio, né? Sem ter que atravessar para o outro lado do rio. Como que a gente fazia isso? Observe, ó. Se eu pego aqui um ponto de referência do outro lado da margem, uma pedra, uma árvore, um galho caído, algum ponto de referência, e fico aqui nessa margem do rio, de maneira que aqui fique 90 graus. Tá ok? Vou andar uma certa distância aqui para o lado e vou olhar para essa mesma pedra aqui, ó. Tá ok? E vou pegar essa medida aqui de maneira que também forme um ângulo de 90 graus. Esses dois triângulos vão ser semelhantes. Ué, professor, como que você sabe que esses dois triângulos vão ser semelhantes? Observe que aqui, ó, eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice. Esses ângulos aqui são iguais. E o ângulo de 90 graus também é igual. Por isso que eu preciso pegar aqui 90 graus, aqui 90 graus, né? Aqui, como é oposto pelo vértice, automaticamente vão ser iguais. Se eu tenho dois ângulos iguais, eu já sei que esse ângulo aqui automaticamente vai ter que ser igual também, tá ok? Então, ó, vamos lá. Então, simplesmente estando nesse lado da margem aqui, ó, tendo um ponto de referência do outro lado, andei aqui até um lugar que formasse um ângulo de 90 com a margem, andei para frente aqui, me afastei um pouco, olhei para aquela pedra lá também. De onde eu estava, eu marquei aqui 90 graus também. Beleza? Fui lá com a minha tena e medi essa distância e essa distância. Por que eu medi essa distância aqui, ó? Porque observem que, ó, esse 15 metros está entre esse ângulo e o ângulo reto. Então, esse daqui vai ser relativo ao 6, ó. E se eu quero descobrir essa distância, qual que vai ser relativo a ela? Essa daqui.
Então, por isso que eu medi esse lado aqui, ó. Tá ok? Então, esse lado é relativo ao x e esse lado é relativo ao 15. Se esses triângulos são semelhantes, eu consigo escrever uma igualdade com ele. Observe, se eu pego aqui, ó, distância até a margem, x dividido por 15, do outro lado eu também vou pegar a distância até a beirada da margem aqui, 8 dividido por 6. Igualdade de frações é só multiplicar cruzado, x vezes 6, 6x. 15 vezes 8, 8 vezes 10 é 80. E 8 vezes 5, 40. Isso daqui é 120. X igual a 120 dividido por 6, 20. Se aqui estava tudo em metros, 20 metros. Então, eu consegui descobrir a distância, a largura aqui do rio, sem precisar chegar lá do outro lado do rio. Tá ok? Apenas usando um conhecimento que eu tinha aqui de semelhança de triângulos. Então, surgiu de onde isso? Surgiu da necessidade. Beleza? Ah, professor, eu não sei se eu entendi. É uma coisa que a gente vai aprendendo usando. A gente vai aprendendo com o tempo. Tá ok? Então, vamos manter a nossa calma, até porque vocês podem assistir essa videoaula aí um monte de vezes. Vamos lá para mais um exemplo. Isso daqui parece com o exemplo que a gente fez de Teorema de Tales, tá? Só que lá no Teorema de Tales, né? Ó, aqui ele fala que o segmento AB é paralelo ao segmento DE. Lá no Teorema de Tales estava desse jeito aqui a questão, né? A gente considerava esses dois lados como as paralelas, colocava uma paralela aqui em cima, né? Porque é um ponto, e chamava esses dois lados de transversal. Tá ok? Isso garantia o quê? Que essas duas distâncias eram proporcionais a essas daqui, né? Mas agora, eu não preciso pegar só o que está na transversal. Eu posso pegar qualquer lado do triângulo, tá ok? O teorema fundamental da semelhança fala o quê? Se esse segmento é paralelo a esse triângulo menor, ele é semelhante ao triângulo maior. E se eles são semelhantes, eu sei que os lados dele são proporcionais, obedecem uma constante de proporcionalidade. Então, eu vou fazer o quê? Vou olhar aqui, ó. Nesse triângulo maior, eu tenho 12 e tenho 15. Nesse triângulo menor, eu tenho x e tenho 7. Tá? Eu sei que o mesmo valor que eu multiplico por 7 para dar 15, se eu multiplicar por x, tem que dar 12, porque eles são proporcionais. Como que eu vou achar qual que é esse valor? Vou montar a minha igualdade, ó. Vou pegar no triângulo grande. Vou pegar aqui, ó. 12 dividido por 15. Então, eu peguei esse lado e dividi pela base que mede 15. No triângulo menor, eu tenho que fazer na mesma ordem, ó. Relativo ao 12 é o quê? O x. Então, eu vou pegar o x e dividir pela base dele, que mede 7. Agora é só multiplicar cruzado, ó. 15 vezes x, 15x. 7 vezes 12. 7 vezes 10 é 70. 7 vezes 2, 14. 14 mais 70, 84. Então, x é igual a 84 dividido por 15. Você vai lá na sua calculadora. 84 dividido por 15 é igual a 5,6. Se aqui estava tudo em metros, aqui também esse comprimento vai estar em metros. Então, veja que, utilizando a semelhança de triângulos, a gente conseguiu descobrir qual que é essa medida aqui. Isso vai funcionar para um triângulo dentro do outro quando? Quando esse corte, essa secção aqui, for paralela a um dos lados. Beleza? Então, a gente tem lá atividade 1 para ser feita, tá ok? A gente vai fazer, são exemplos parecidos com esse daqui, e eu quero que vocês tentem aí, tá ok? Então, bons estudos, boa sorte, façam com o coração, e até mais, galera!